Então, hoje eu vou falar aqui de boas práticas para times de desenvolvimento de software. Porque como o Luiz falou, né, já vou me apresentar aqui logo. Como o Luiz falou, eu trabalho na mesma empresa que ele, a Imagination Media. Não precisa nem apresentar porque o Luiz já falou bastante da empresa. O Luiz é o porta-voz praticamente da Imagination Media. Eu sou daqui mesmo, de Colatina. Também estudei no IFES como o Luiz, fiz o curso de SI, não entreguei o TCC ainda. Eu pensei em colocar bacharelando ali, mas eu pensei, não, vou ficar colocando bacharelando 8 anos, não vou fazer isso não. Deixei isso aí mesmo. Atualmente eu trabalho como back-end lá na Imagination Media. A gente trabalha em alguns projetos que não são relacionados a e-commerce diretamente, são ferramentas que dão suporte a e-commerce. Eu trabalho com software aí mais ou menos, a gente nunca sabe exatamente quando começa, né? Desde 2012, graças ao Luiz. O Luiz me indicou na área, eu gostei e fui em frente. E como eu já coloquei aí, era para ter aparecido depois. Eu sou fanboy de PHP, tipo, sou hater, sou aquele cara hater que vai lá nos comentários lá e fala, não, PHP é maior que Java e tal. PHP é maior que JN, que Node e tal. Oi? Ah, cara, a gente gosta. Não, mas eu coloquei isso aí de propósito, assim, porque, sei lá. Oi? Eu tô tentando sair, mas... Eu acho que eu tô indo no caminho errado, eu tô cada vez me aprofundando mais. Não, é que eu acho bacana, uma linguagem muito fantástica, assim, principalmente nos últimos 5 anos, a evolução da linguagem, não foi nem dobrou não, ela cresceu 4, 5 vezes mais, questão de performance, funcionalidades e sintaxe. A linguagem está muito bacana, cara. Não estou desmerecendo nenhuma outra, assim, estou dizendo isso. É que eu gosto muito mesmo de PHP. Sempre me aprofundei muito. Então, se alguém aí gosta também, quiser conversar, pode ficar à vontade aí para trocar ideia, me chamar lá no grupo lá do DevCall. Aí, né, por que a gente vai falar disso aqui hoje? Eu quis botar isso aqui, né, porque assim... eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar na área, lá 2012, 2013, 2014, eu não queria nem saber de boas práticas na hora de trabalhar, assim. Eu só pensava em fazer. Eu olhava para algum problema que eu tinha para resolver e eu pensava, como é que eu vou resolver isso? E tipo, se estava bem feito, se estava mal feito, se estava bonito ou feio, rápido ou lento, nem me preocupava com aquilo, eu só me preocupava assim, eu quero entregar. Né? E era isso mesmo que eu fazia. Então, assim, por que a gente vai falar? Por que é importante a gente falar disso aqui? Ou até também na sua empresa, né? Porque a ideia do que eu vou fazer aqui hoje é, talvez, assim, incentivar vocês também a pegar esse conteúdo e talvez levar para a empresa onde vocês trabalham, ou talvez quem também está entrando na área algum dia pode usar isso no emprego de vocês. Então, eu tentei listar alguns motivos aqui, né? Que é um assunto muito importante, aqui no decorrer da apresentação eu espero mostrar isso, mas eu vejo isso hoje como um assunto muito importante e que na maioria das vezes, sim, muitas vezes, se não na maioria delas, as empresas elas subestimam esse assunto. Elas passam por cima disso e já vai direto para a solução, ignora assim, boas práticas, etc, etc, etc. Cara, parece bobeira, né? Porque não está muito relacionado ao código exatamente, ao que é entregue, mas influencia diretamente, cara, nos problemas que acontecem na empresa ou no projeto que você está trabalhando. Então, assim, ajuda demais nesse ponto daí. E esclarece também muitas coisas óbvias, assim, que às vezes pra gente é óbvio, mas para outra pessoa do time não é óbvio. E aí você chega lá no final do produto e fala, poxa, mas né, isso daqui era tão óbvio. Aí a pessoa, para mim não era óbvio, né? Então, aí quando você conversa sobre isso, você deixa claro esse tipo de coisa, que parece óbvio, mas não é. E, assim, a qualidade do produto ou serviço que você está desenvolvendo, quando você segue as boas práticas, quando você se preocupa com isso e implementa isso na empresa, é inevitável, assim, o produto ou serviço que você desenvolve, ele é diretamente afetado.
você não consegue mensurar, você não consegue falar, eu apliquei isso aqui, melhorou 50% do meu produto, a minha entrega e tudo, a qualidade, etc. Você não consegue mensurar, mas você percebe que melhora muito mesmo. Quanto à qualidade, né, todo mundo sabe que não tem como você argumentar, né? Tipo assim, se entrega mais qualidade, tem que fazer. E, tipo assim, para quem ainda não está convencido, né, isso pode te ajudar a conseguir uma vaga maneira aí no mercado. Porque, assim, empresas boas, vocês vão começarem a ver as vagas lá, das empresas top, assim, tipo Nubank, desse nível aí, mais ou menos, né? Nem tanto assim também não. Muita empresa vai se preocupar com isso, vai pedir lá nas vagas, padrão de projeto, preocupação com código limpo, saber trabalhar em time, documentação. Vocês vão perceber que isso vai estar em muitas vagas, assim. Então, assim, se você se preocupa com isso e pratica isso, você, consequentemente, vai ter mais chances de conseguir uma vaga aí no mercado. Uma vaga legal, no caso. Aí, assim, para não ficar muito texto, eu peguei e bolei essa pirâmide aí. Não tem lugar nenhum. Isso não existe, tá? É da minha cabeça, eu peguei e pum, plotei ali. Fonte, eu próprio. E tipo assim, pode ter muito erro aqui, pode estar muito... eu no lugar de vocês, olharia para isso, pegaria e mudaria totalmente, montaria do jeito que ficasse claro para mim, mas o jeito que ficou claro para mim, eu vou tentar mostrar dessa maneira. Aí o que acontece aqui, né? A gente está acostumado com esse modelo de pirâmide em vários setores, né? A base de tudo ali eu coloquei como documentação. Aí mais para frente a gente vai falar mais disso. Mas se vocês repararem, código está na pontinha ali, né? Aí a gente vai falar aqui agora assim, mas pô, a gente está num ambiente aqui que é todo mundo, a área de código, o pessoal gosta de programar, está falando que código é a pontinha. Eu acho que vai ficar claro mais para frente, eu espero que fique. Mas assim, a ideia é que assim, se você documenta bem o seu deixa eu passar depois. Se você documenta bem o seu projeto, se você descreve bem o que você precisa fazer, se você descreve bem, se você planeja bem o que você vai fazer, o código inevitavelmente vai ser bem feito. Assim, né? Com certeza tem como você não fazer bem feito. Mas quando você começa pelo contrário, você começa a programar de vez, programar direto, sem saber o que você precisa fazer e como você vai fazer, você tem muito mais chance de fazer as coisas mal feitas, né? Então, assim, a documentação ali embaixo está representando, assim, são as informações do que você precisa fazer, né? Do que deve ser feito num projeto ali que você está desenvolvendo. O planejamento em si é como eu vou fazer aquilo. Eu sei o que eu tenho que fazer e como que eu vou fazer, né? Aquela coisa em si. E por último ali, o que a gente vai fazer. Então, assim, essa estrutura em si, pensar dessa maneira, me ajudou assim, a trabalhar as boas práticas. Então, eu considero essa estrutura uma boa prática assim, para se trabalhar. Né? Antes de você começar já a programar, fazer alguma coisa de fato, você planejar o seu trabalho. Né? Então, a gente olha isso daí, essa imagenzinha aí, que eu bolei para tentar ajudar, mas talvez complicou mais ainda. Aí a gente pensa, né, como que a gente garante isso? Tipo, é até bonitinho ali, né, ver aquilo, mas como que a gente garante? Como que a gente vai ter certeza que as coisas vão seguir esse fluxo? Eu não sei vocês, assim, eu já tive experiência de projetos passados bem ruins, assim, você planeja tudo, aí no início do projeto você já vê que a coisa está tudo ao contrário, não está andando como você imagina. Então, né, tudo é bonitinho quando é nos livros, né? Aí a gente tem os padrões, que a gente já está cansado de ouvir falar, não padrões de projeto, né, aquela coisa de desenvolvimento, padrões mesmo, de uma forma genérica, os bons e velhos padrões que a gente está acostumado. Aí vocês vão olhar para mim agora, vão fazer o quê? Oh, tá no Mac, não pegou meu emoji, pô. No Windows funcionava esse emoji. Pô, mas... É um de sono, era um emoji de sono. A minha máquina rodou. Mas aí é sério, assim, né? Esse tipo de coisa eu mesmo, quando eu era mais novo, eu olhava assim e falava, nossa, de novo esse cara vai falar disso, velho. Caraca, vou até pegar o celular aqui, né, pessoal? Mas vamos lá.
vocês vão ver que os padrões eles são nossos amigos, assim, né? Eles estão aí para ajudar a gente, não para atrapalhar a gente. Vocês estão vendo que tem um monte de emoticonzinho na apresentação, né? Vocês viram ainda. É porque o Luiz sempre me desbanca nas apresentações, que ele é front-end, eu sou back-end, né? Aí ele bota as apresentações tudo bonitona, ele mesmo cria as paradas dele. Aí eu chego com o meu slide preto e branco assim. Aí eu falei, não, vou botar um monte de emoji também pra ficar. Ele já planejou que eu... Mas vamos lá, vamos ver por que os padrões eles estão aqui para ajudar e não para atrapalhar, né? Como amigos, como eu botei ali amigos de propósito, né? Como amigos, o que os amigos fazem, né? Ao longo da vida, eles vão dando conselhos pra gente, vão aconselhando, ajudando a gente a não sair do foco, né? A não perder o nosso caminho. Tem muito amigo que faz o contrário, né? Mas vamos desconsiderar esse caso. Então, assim, os padrões é a mesma coisa, cara. Os padrões, eles estão ali no projeto para ajudar a gente a não se perder. Então, assim, sempre que... É normal, a gente às vezes está tão envolvido no projeto, na tarefa que a gente está fazendo, que a gente acaba se perdendo ao longo do projeto. E aí, quando você tem um padrão para você ver e comparar com o que você está fazendo, aí você fala, opa, peraí, eu tô saindo um pouco aqui do fluxo padrão. Então, né, vou voltar aqui para não me perder. Então, isso é muito bacana. E seguir padrões também facilita, cara, o projeto, facilita, na verdade, muita coisa. Por exemplo, futuras mudanças no projeto. Quando você pega um projeto que ele seguiu um padrão do início ao fim, ou pelo menos na maior parte, né? A gente sabe que é quase impossível também seguir o projeto inteiro, tudo bonitinho, perfeito. Mas quando você segue um padrão geral no projeto, fica muito mais fácil para você mudar alguma coisa, porque você sabe que foi utilizado aquele padrão no decorrer do projeto inteiro. Então você basicamente procura aquele padrão e substitui, corrige, né? Faz uma mudança. A legibilidade do código, cara, quando você pega um código padronizado, assim, um projeto lá, um projeto grande, né? Não é um projeto pequeno, um projeto bem grande mesmo, que tá tudo padronizadinho, tudo estruturado, certinho, a legibilidade do código ela é muito rápida, ela é muito fluida. Você não precisa toda hora que você pega um trecho de código ficar estudando, aí estuda de novo, estuda. Você já mais ou menos sabe o que o código faz e tal, então ajuda demais esse tipo de coisa. E também assim, é porque também o nome padrão, né, ele remete a isso, a uma coisa bem padrão de projeto, aquelas coisas de livro e etc, etc. Mas não precisa ser exatamente isso. Você, no seu time lá, na sua empresa que você estiver trabalhando, vocês têm liberdade de pegar um problema, definir alguma coisa assim, que vai sempre resolver aquele problema, documentar aquilo como um padrão interno da empresa e seguir aquilo para sempre, depois revise tudo. Então, assim, os padrões ajudam bastante mesmo para a gente não se perder, resumindo, né? É melhor ter um padrão do que não ter nenhum. Uhum. Isso é mais pura verdade, cara. Tipo, é verdade, isso é verdade mesmo. Se for ruim, mesmo que for ruim, usa, porque depois você vai saber o que você fez. Entendeu? Foi um padrão horrível que utilizaram, mas pelo menos você sabe, não, foi aquilo que foi feito. Isso é muito verdade, cara. Mas aí, então, para que isso, né, funcione, para que isso dê certo, a gente precisa definir os padrões. Assim, primeiro de tudo, eles precisam ser definidos. Por quê? Porque assim, não tem nem como explicar isso, né? Se você não definir um padrão, como você não tem um padrão. Exatamente, aquele tipo de coisa. Você fica mudando o padrão na sua cabeça toda hora. Você acha que tem, não, agora eu vou fazer isso aqui. Mas só que você não documentou, não definiu. Aí amanhã, sei lá, daqui um mês você já está com a cabeça em um outro problema, aí você já muda totalmente aquilo, esquece daquele padrão. Isso aqui é muito interessante, de preferência no início do projeto e com revisões ao longo do tempo. É normal ao longo do projeto também a gente acabar adicionando ali uma coisa nova e tudo, um padrão novo, é super normal. Mas de preferência no início do projeto você pega, define
o escopo ali, né, do projeto, em cima daquilo define seus padrões. E aí, com o passar do projeto, você vai revisando. Que é normal também mudar, não precisa ser aquilo do início ao fim. Você vai revisando. E, de preferência também, envolvendo pessoas de negócio e de tecnologia. Não só pessoas de tecnologia, por exemplo, aqui no nosso caso. Porque, às vezes, uma coisa que a gente lá no código, às vezes, né, envolvido na tecnologia, acha que resolve, uma pessoa de negócio lá que conhece a regra de negócio, conhece o problema que a gente está resolvendo, ele já vai falar que não resolve. E aí então os dois têm que se conversar para chegar num padrão ali que atenda ambas as partes. Para design de interface? Ah, que bala, mano. Não, é um negócio muito show. Aqui tem uma resistência, claro, que eu acho que é os caras que têm mais liberdade, né? Luiz com certeza sabe disso. Você já ouviu falar de design system? Pois é, cara. Aí, viu? Você já trabalha dessa forma. Não é tão novo assim. Vocês usam padrões na interface, né? Na verdade, você vai ter que clicar, né? Vai ter a criação de interface. Mas é um padrão visual. Eu lembro que a última vez que você foi apresentar, Massa. você apresentou, né, como é que funciona a sua paleta, isso, tal, Aí o que acontece? Os caras estavam falando que, pô, o negócio foi porque semana passada saiu esse podcast lá no Download até mesmo. Os caras estavam falando disso, uma novidade, super novidade, estavam implementando empresa e tudo mais. Tá bem popular. Os caras estão começando a popularizar, entendeu? E o design é o cara que faz o negócio dele, você se vira aí pra montar o CSS. É legal que, tá vendo, não tem uma área específica, não tem um nicho específico, né? Esse lance de padrões, assim, é importante em qualquer área, front-end, back-end. Também que o GitHub tem oportunidade para designers também, né? Não, é porque geralmente a gente fala de padrões, assim, o pessoal associa muito com código mais massivo, assim, né? Mas é aplicado em qualquer coisa mesmo. Então, vamos lá. Daí você definiu os seus padrões, né? A primeira parte ali, né? Como eu falei, você precisa primeiro tirar eles da cabeça lá e colocar no papel, definir eles primeiro, e depois você pega e faz o que? Publica eles. Você tem que colocar esses padrões, né, o que você escreveu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Daí você tem que publicar esses padrões, porque também não adianta nada você definir eles, ficar com ele ali no seu desktop, num arquivinho TXT ou um doc, e aí entra um desenvolvedor novo, sei lá, entra uma pessoa nova na equipe, a pessoa não sabe como que você está seguindo o projeto. Então, assim, sempre de preferência coloca num lugar que todo mundo da equipe tem acesso. Tipo aquele lugar que a pessoa entrou, você já passa o link para ela acessar, dá um usuário e senha. Aí eu coloquei ali o Confluence e o Drive, que são os dois assim que as empresas usam geralmente. Quando o pessoal não usa o Confluence, porque é pago, eles costumam usar o Drive. E o Drive qualquer um pode usar, eu mesmo usava antes em projetos pessoais. Você vai lá, cria um arquivinho, coloca ele como compartilha com as pessoas do seu time ali, né? O Drive é bem bacana essa parte de compartilhamento. E tá ótimo, cara. Isso daí já tá perfeito para você trabalhar, né? Porque entrou uma pessoa nova no time, você já passa aquela pastinha pro cara aqui, ó. Tá tudo aqui a nossa documentação, tudo que a gente tem tá aí. É só seguir isso daí. Primeiro você, antes de trabalhar, você já dá uma lida nisso daí. E para todos do time ali, como eu falei, né? Por mais que às vezes é uma coisa específica para front-end, igual essa parte que o Luiz falou ali, ou é para back-end, deixa num lugar que todo mundo tem acesso, desde o CEO até o cara, o estagiário, assim. Porque isso vai montando uma cultura assim, de boas práticas da empresa, onde todo mundo tem acesso à documentação da empresa. Isso é bem legal também. Aí agora a gente vai começar a entrar naquela piramidezinha maluca lá, na primeira partezinha, na parte de baixo lá, que é a documentação. E daí aqui eu vou tentar destrinchar algumas coisas e tal, mas igual eu falei aquela hora, não é para ver isso e é isso aqui pronto, né? É uma coisa que eu fui montando com o decorrer do meu trabalho, da minha experiência, mas isso com certeza vai mudar onde vocês forem usar isso ou pensar sobre isso.
Então, assim, na hora de documentar, sempre bom você escrever pensando assim, será que outra pessoa vai entender isso aqui? Será que eu não estou escrevendo só para mim? É muito comum a gente escrever algo rápido e não perceber que está sendo só para a gente. Está escrevendo com termos resumidos, às vezes um termo que é comum para você não é comum para outras pessoas. Só colocar no silencioso. Então, isso daí é muito importante. Ser claro e objetivo, isso daí é meio que padrão, né? Mas eu quis colocar porque é importante. A gente da área de TI é muito seco na hora de escrever, né, cara? A gente acaba escrevendo umas coisas meio que não é tão claras, a gente não esclarece muito bem. O pessoal de humanas costuma escrever melhor do que a gente. Eles têm mais, o vocabulário para escrever, disserta melhor sobre o assunto, expõe melhor o que eles estão querendo falar, né? A gente costuma falar um negócio que só o pessoal da área de TI entende. Aí que outra pessoa vai ler, precisa de uma pessoa de TI para explicar o que escreveu. Mais ou menos isso aí mesmo. Você pega um negócio que um cara que estuda filosofia escreveu, você precisa de um filósofo do seu lado. É mais ou menos isso mesmo. E evitar redundância também, né? Assim, na hora de escrever o texto ali, tentar focar no que você está documentando ali, por exemplo, se for um caso de uso, se for, sei lá, algum padrão de código, de interface. Isso aqui é uma coisa bem pessoal, vai depender muito do projeto, da empresa, do que a empresa, de quais são os contratos que a empresa tem, depende muito da empresa isso aqui. Mas eu, pessoalmente, não gosto de ficar escrevendo documentação desnecessária. Tipo, eu só escrevo o que é importante para o time. Porque tem empresa que documenta tudo, cara, documenta, sei lá, a IDE que usa, por exemplo, tudo que usa precisa documentar. E esse tipo de coisa eu já não concordo muito, mas vai depender muito do projeto. Isso aqui está bem de acordo com a questão do ágil, né? O desenvolvimento ágil, ele prega isso. Você não ficar documentando todo o projeto, documenta só o que é importante para o desenvolvimento. Então, só uns exemplos aqui, né, para a gente não ficar muito só falando de documentação, mas é aquilo que a gente também já está acostumado, requisitos funcionais de software, casos de uso, diagrama de classe, modelos de banco e qualquer coisa que for importante para o time, vocês podem documentar. Esse tipo de coisa. Tarefas aqui, a gente pode lembrar daquela parte de planejamento da pirâmide lá. Tarefas eu traduzi, né, para tarefas, porque planejamento aí você planeja e depois você divide em tarefas ali para serem executadas depois do planejamento. Então, assim, uma boa prática que inclusive até eu e o Rafael estamos implementando lá na empresa, assim, a gente tem um tempinho que tá colocando para funcionar dessa maneira e está funcionando bem, que é trabalhar com tarefas pequenas ou até micro tarefas. No início você olha assim e fala, cara, é meio estranho isso, mas quando você começa a se envolver num projeto de mais de, por exemplo, 2 pessoas, ou que não é você sozinho no projeto, mais de 2 pessoas, 3, 4, 5, aí você vê que faz muito sentido. Principalmente num projeto que você tem que ficar fazendo deploy o dia todo, não é um projeto que você desenvolve um módulo inteiro e sobe lá, né, entrega para o cliente. É uma coisa que você fica ali fazendo deploy o dia todo de coisinhas pequenas e tudo, que não pode quebrar a aplicação, aí isso faz muito sentido. Então, assim, ajuda muito mesmo no dia a dia, cara, muito mesmo. É aquilo que a gente, não sei se todo mundo aqui também está acostumado com esse termo, mas na área de software, principalmente de desenvolvimento, isso aqui é muito comum, né? A técnica dividir para conquistar. Não sei se todo mundo lembra dela aí. Que o pessoal fala, né? Em vez de você pegar e desenvolver, exemplo lá, uma classe inteira, quebra em métodozinhos, quebra em partezinhas e vai desenvolvendo as partes e depois você junta tudo que vai funcionar. A ideia das tarefas é a mesma coisa. Até coloquei aqui, quer ver? Que o cliente às vezes está esperando lá um módulo de usuários, mas internamente no seu time, quebra isso, entendeu? Quebra, bota um cara para fazer o cadastro, um cara para fazer o excluir, um cara para fazer o atualizar, quebra isso em pequenas tarefas e no final você monta um planejamentozinho ali para juntar tudo e entregar uma tarefa para o cliente. É tudo questão, né, de se organizar mesmo. Se você vem uma tarefa, você viu que vai dar mais de 2 dias, já tem como quebrar em 3.
essa técnica, ela está em algum lugar. Não sou muito bom nesse negócio de literatura, não. Mas ela está documentada em algum lugar. Lá, acho que do ágil. Mas o dividir para conquistar, você fala. Mas é porque essa de microtarefas é outra pessoa que falou aí importante na área de software, né? Que aí ele falou junto também essa questão que o Rafael falou. No geral, a tarefa não pode demorar mais de 2 dias. Demorou mais de 2 dias, já pensa no que tem que fazer ali para tentar dividir e quebrar em mais. Semelhante ao que eles falam em relação à classe, né? Se o médico tiver tantas linhas, você pode quebrar em mais métodos. Mais ou menos isso mesmo. Essa ideia aí. Mas é porque faz sentido mesmo, cara. Você pega uma tarefa e fica mais de 2 dias nela, você está segurando muito tempo da equipe, entendeu? Se for um projeto pequeno, não faz tanta diferença. Agora, se for um projeto grande, aí você já começa a atrapalhar outras pessoas, né? Isso aqui também, cara, é uma boa prática, assim, que eu recomendo muito. É muito difícil no início você trabalhar isso aqui. É muito difícil mesmo. Para mim, foi uma das coisas mais difíceis de aprender a trabalhar. Mas depois que você começa a se adaptar a isso, né, que é não mexer em nada que não for da sua tarefa, você vê que realmente funciona. Sempre tem uma coisinha ali que você vai e mexe, né, no código ali, que você está trabalhando alguma coisa, você vê uma coisinha que você mexe. Mas coisas que vão mudar muito o escopo ali, né, do que você está fazendo, tenta criar uma branch separada, tenta isolar aquilo ali, foca no que você está fazendo. Porque senão você, de uma coisa que você acha para mexer, você vai achando outra, e o que você está fazendo nunca termina. E isso aqui também está relacionado à questão dos deploys, que nem eu comentei, porque quando você só está focado ali em uma tarefa, você termina aquilo, é uma coisa pequena, você mexeu em poucos arquivos, uma parte bem pequena do sistema, e aí você sobe aquilo rapidinho, dificilmente vai quebrar ali. Se quebrou a aplicação, você inseriu um bug ou 2, você já sabe onde quebrou, porque você mexeu numa parte muito pequena do software, e aí você vai lá e já consegue corrigir isso rapidamente. Aí agora, né, aqui a gente está quase entrando naquela parte do código, o commit, né, para quem não é da área, talvez aí não conhece o Git, esse tipo de coisa, para quem está começando, né, commit é quando você fecha alguma, vamos dizer assim, bem resumidamente, fecha uma parte da sua tarefa ali que você está fazendo. Você faz um commit daquilo, né? Você fez algumas alterações, commita aquilo, vai fazendo os commits. No final, o projeto fica cheio de commits, assim, né? Aí, essa parte de commits aqui, aí, ela está muito ligada com as tarefas anteriores. Porque quando você faz as tarefas, pequenas tarefas, os commits acabam ficando objetivos aqui. Você mexe em poucas coisas e faz commits menores. Então isso aqui também é muito importante. Você não fazer aquele commitão lá, né, de alteração no sistema, correção sei lá, no módulo de usuários, entendeu? Sempre tentar focar o commit que você está fazendo ali numa coisinha bem específica, porque o commit é isso, no final das contas. É uma coisinha bem específica que você alterou. E tentar descrever bem, tem uma descrição de exemplo aqui, ó. Tentar descrever bem o que você está fazendo no commit, porque a descrição do commit existe por isso, senão não tinha nem a mensagem, né? Você já commitava e ia embora, se não tivesse que descrever. Então, assim, a descrição ela ajuda muito, cara, na hora de corrigir bugs, de tirar bugs que foram inseridos, você pode reverter um commit. E aí, se a descrição está mal feita, a pessoa praticamente não consegue ler o que foi commitado ali, né? Essa aqui é uma estruturinha padrão que eu sigo e muita gente segue também na internet, vocês vão ver isso por aí. Se vocês pegarem projeto open source, por exemplo, que aí tem muita gente trabalhando em cima, vocês vão ver que segue mais ou menos isso aí. O cara coloca uma ação no início da frase, aqui tem um exemplo, tá vendo? O cara coloca uma ação no início da frase e depois ele descreve o que sofreu a ação. Ali, por exemplo, criar endpoint para obter faturas, né? Ele está criando um endpoint para obter faturas. E ponto. Entendeu? Não precisa descrever também, eu criei endpoint, criei tabela no banco de dados, criei... Isso não vai caber na descrição, né? Isso já está subjetivo ali por baixo. Dá para entender.
Então, outros exemplos aqui, quando a gente corrige um bug, por exemplo, né, corrigir bug no cadastro do usuário. Que aí também a pessoa, na hora que está lendo os commits, ela já consegue entender ali exatamente, ela fala assim, esse commit aqui está mexendo no módulo ali de usuário, por exemplo. Então, provavelmente aqui deve ter inserido alguma coisa nessa parte que a gente está procurando. Eu coloquei uns exemplos ruins, né? Correções gerais no módulo de usuário. Eu já fiz muito isso. Não foi pouco, não. Oi? Aquela parte que que você comentou lá de mexer numa coisa, mexer na outra, não tem? Aí quando eu vi, eu ia ver o Git status lá do que eu tinha mexido. Eu olhava e falava, não sei o que eu fiz. Aí eu botava correção geral. É o Deus da programação, cara. Ai. Deus ajuda os bebos, as crianças e o programador ruim. Ué, porque os sistemas não param, cara, já reparou? O sistema continua funcionando, velho. Então assim, aí uma coisa está ligada à outra, né? Não tem jeito, é normal isso. Uma boa descrição só vai ser possível se o seu commit for objetivo. Se o seu commit for, igual eu estava dando os exemplos aqui agora ruins, se o seu commit for ruim, se você mexer um monte de coisa no sistema, a sua descrição naturalmente vai ser também, porque você mexeu um monte de coisa, nem você vai saber o que você tem que fazer ali. Tem que descrever. Agora a gente chegou na parte do código. Agora o pessoal fica até mais feliz aí e tal, né? Porque o pessoal é de código. Então assim, a primeira coisa que eu faço hoje, né? Se eu entro num projeto, ele já está em andamento, eu nem pego nada para ver, assim, código, nada relacionado à técnica. Eu já primeiro pergunto para onde está a documentação do projeto. Onde está, o que vocês têm na verdade, né? O que vocês têm de documentação? Que aí se a pessoa fala, não tem nada. Aí eu já vou para outro. Você já vai descendo o nível. É aquela pirâmide ao contrário, né? Você vai primeiro na documentação. Não tem? Tem umas tarefinhas aí? Não tem, então eu vou pro código. Então. Eu vou no index. README, né? Não, mas isso aqui é porque aí você já entra no projeto, você perde o seu mindset lá do jeito que você trabalhava e já começa a entrar no mindset da equipe ali. Porque não tem jeito, os caras estão lá 2 anos trabalhando no projeto, não tem como você querer achar que você vai chegar lá com uma semana que você vai fazer mais que os caras. Você tem que entender que os caras já estão lá há 2 anos. Então assim, você tem que entender como que está a cabeça deles. Aí se tiver uma documentação, por isso que eu coloquei a documentação lá como a base de tudo. O planejamento por cima e o código por último. Porque é isso aí que você vai seguir, né? Vai ser seu guia no início ali. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente começa um projeto do zero, entendeu? Mas aí você tem a liberdade também de fazer essas coisas tudo certinho. Aí assim, um exemplo aqui bobo que eu dei, né? Pra gente mais ou menos começar a mapear isso daí. Se você entrou num projeto e viu que o padrão ali de variáveis, por exemplo, que eles usam é camel case, não sei se todo mundo conhece, mas é esse exemplozinho aqui. Você começa uma variável com letra minúscula, aí no meio você coloca case maior, a variável fica mais ou menos daquele jeito ali mesmo. E o padrão, o nome é esse, camel case. É porque é do camelo, né? O camelo tem aquela ondulaçãozinha. Não sabia não? Eu também há pouco tempo não sabia não. Se você for olhar, é um camelinho ali, é um camelinho. Aí, então assim, é só um exemplo, né? Do que a gente... Eu vou dar uns exemplos mais na prática aqui depois também. Isso aqui também é muito importante, cara. Assim, pra mim, nossa, é terrível pra mim, questão de nomes. O Rafael sofre lá comigo. Eu sou chato com nome, cara, porque nome é complicado, velho. Você entra no... Oi? Não. O que significa isso? Você fala, velho. O pessoal aqui concordou, acho que já passaram por isso. Já passou, aconteceu já? Já aconteceu? Mas cara, a gente sofre com isso, né? Você pergunta pro cara uma semana depois, ele olha assim, rapaz, dá uns minutinhos aí pra mim ler aqui, ele fala. Mas não, mas assim, cara, isso quando o projeto vai crescendo é inevitável. Rapaz, fica fora de controle quando você não tem um padrão de nomes, você não descreve bem o que aquilo faz.
Aí começa a virar aquela bola de neve, porque você vai só repetindo aquilo. É o famoso Go Horse, né? Aquela Go Horse, sei lá como é que pronuncia. Programação Go Horse. Mas é assim mesmo, isso mesmo. Então, né, dê nomes que façam sentido pra parada. O nome ficar grande não tem problema não, galera. O nome ficou lá grande, o computador ele é feito para isso, é para ele armazenar aquilo e entender. A gente, não é o computador que tem que entender, você que tem que ler e entender aquilo. Sei lá, ficou gigante assim, deixa ficar. O negócio é ficar bem claro o que você está fazendo ali, né? Aqui, você pegou o PHP, só que já pegou ele lá no 5, tinha que 7 já, mas já pegou no 5. Eu achei horrível. Mas era. Naquela época era. Você pegou desde classe? Peguei na época. Você pegou a época que tinha os nomes de classe que você importava para o gigante. Quando eu comecei era 5.3, eu já comecei já fora do 4. Tem uma galera aí que pegou o 3 até, velho, eu tenho medo. Pode falar muito de Java, cara. Nossa, o negócio é muito demais, cara. Você pode pegar Não, agora o código, eu vou mostrar um exemplo aqui, tá. Tipo, não tem como nem falar que tá pior ou melhor do que o outro, tá igual. Antes era feio, velho. O que eu falei aqui, se o pessoal já conhece Clean Code, né, tem até o livro aí, recomendo demais o livro, é muito bom mesmo. Você levantou a mão? Não levantou não, você continua levantando a mão. O Clean Code mais ou menos fala bastante disso aqui que eu falei, eu só tentei trazer algumas coisas aí, mas é basicamente isso. O Clean Code fala para você tentar descrever o código de uma forma limpa, que você não precise escrever 10 linhas de comentários para descrever o que está fazendo, esse tipo de coisa. Dá nomes que façam sentido. Aí ainda no código, aqui é mais dica do que, né, boa prática, mas acaba sendo boa prática no dia a dia. Para você documentar o tipo de propriedade que você está trabalhando. Vou mostrar um exemplo aqui na seguida. Documentar os parâmetros do método que você está trabalhando, também que você está escrevendo, documentar o retorno do método, documentar as propriedades e métodos mágicos. Vou mostrar um exemplo aqui, não sei se todo mundo conhece, isso acontece muito no Laravel. Método mágico e propriedade mágica é terrível no Laravel, eu não gosto, mas quando você trabalha com Laravel não tem como fugir disso. Aí eu vou direto para os exemplos que eu acho que é mais legal, né? Esse é um bad example. Ah, o Luiz não tinha emoticôno dele. Ó, aqui, é melhor mostrar aqui, né? Aqui não tá tão feio e tal, né? Porque o PHP já tá bem melhor. Mas se a gente olhar aqui, reparar aqui em cima, por exemplo, ó, não tem o doc block da classe. Não é tão ruim o exemplo não, mas eu vou mostrar esse direto próximo aqui que a gente vai ficar bem mais claro, ó. O código fica maior, não tem problema nenhum isso daí. Lá na ideia você consegue dar um Ctrl Shift menos e diminuir essas coisinhas aí, então não atrapalha em nada. Mas o que eu quero mostrar... Eita, tô dando spoiler. O que eu quero mostrar é o seguinte. Aqui a gente vê essa propriedade, por exemplo. O PHP até no 7.3 ainda não dava suporte a você tipar a propriedade. No 7.4 ele vai dar, ou seja, vai melhorar bastante. Mas até nesse 7.4 isso vai continuar sendo um padrão. Porque esse aqui é um padrão universal assim, para a galera de código mesmo. Vocês vão ver isso em Java, em Python. Toda linguagem vai ter um doc blockzinho ali em cima. Então é uma boa prática. Isso aqui é uma ótima prática, na verdade. Você documentar a sua classe, a sua propriedade, o método. Aqui, por exemplo, a gente está documentando o retorno do método, tá vendo? Está falando que é uma string que está retornando. Principalmente em linguagem fracamente tipada, no exemplo do PHP, quando você não tipa, fica até complicado saber o que está voltando ali no método, por exemplo. Esse caso aqui, ó. Nesse método aqui, por exemplo, aqui, não, tem um outro aqui. Esse aqui, ó. Olha só que interessante. No exemplo anterior, está setando essa propriedade aqui. Só que olha só, a propriedade ela não tem tipo. Você não sabe que tipo ela é. Ela pode ser um boolean, string inteiro. Eu não estou acostumado com notebook de rico, não. Só Acer. É só Acer para baixo. Aí aqui, tá vendo? Essa propriedade ela não tem tipo, a tree não tem tipo, então você não sabe o que está entrando e saindo daquela variável.
Aqui, por exemplo, você pode passar qualquer coisa. Ele vai passar, vai entrar, pode guardar um objeto, um array, qualquer coisa ali dentro que a linguagem vai permitir, né? Mas isso não é um problema do PHP, né? Toda linguagem fracamente tipada é assim. Já aqui, ó, com a documentação, a pessoa que está usando esse método, lá no autocomplete da vida, ela vai ver que o que tem que entrar ali nesse set, por exemplo, é um boolean. E aí aqui, tá vendo? A gente usa um recurso do PHP que você pode tipar o parâmetro. E aí você faz uma tipagem mais forte ainda, porque se a pessoa passar um string, ele já vai dar um erro, por exemplo. Entendeu? No exemplo anterior, nada disso ia ser validado, ia passar direto. Então, assim, sempre façam isso. E se vocês olharem o código das bibliotecas que vocês usam, costumam utilizar no open source, por exemplo, se vocês forem olhar as bibliotecas lá, que geralmente essas bibliotecas seguem padrões. Oi? Você chamou? Geralmente as bibliotecas seguem esses padrões. Vocês vão ver que sempre eles usam isso. Esses doc blocks que eles chamam. Os blocos de comentário. De documentação, desculpa. Esse aqui é o caso que eu falei lá atrás, que o pessoal de Laravel gosta muito de método e propriedade mágica. O que é isso, basicamente? Como a linguagem ela é fracamente tipada, eles criam variáveis e métodos que não existem fisicamente. Eles são criados dinamicamente ali em runtime, que eles falam, né? Que é em ambiente de execução, em tempo de execução. E o Laravel, por exemplo, outros frameworks também, PHP, usam muito isso o dia todo, o tempo todo durante o código. Daí, quando você não tipa isso, olha o que eu fiz aqui, tá vendo? Ó? Você tem essa liberdade aqui de tipar, ó. Você fala que existe uma propriedade nessa classe que é do tipo string e o nome é esse aqui. E aí na hora de usar, olha só, a gente deu um new nele, né? E aí ele passou a existir, tá vendo? Aqui embaixo. Ele passou a existir. Isso aqui funcionaria sem isso aqui tranquilamente. Normalmente funcionaria. A diferença é que essa variável aqui ela não seria autocompletada pela IDE. Quando você desse um code refactor ali, por exemplo, nessa propriedade aqui, se você quisesse mudar o nome dela, você não ia conseguir rastrear onde está usando naquele projeto. Então fica uma coisa literalmente mágica. Tipo, você tem que... No PHP Storm você faz isso facinho, cara. Facinho. Tipo assim, como se ele te segurasse algumas vantagens que você vai ter para desenvolver e fala assim, amigão, declara ali que eu te ajudo. Declara... O PHP Storm é a melhor ideia hoje, cara, para PHP. Não tem outra não, assim. Tão completa não tem não. Então, assim, foi só um exemplo que eu quis trazer para vocês de como que às vezes não só é uma frescura, assim, vamos dizer, né, de boas práticas, ajuda no dia a dia também, isso daí muito, cara, muito mesmo. Aí, eu já falei isso daqui, né, faz autocomplete, Code Refactor funciona. Esse lance do Code Refactor, cara, é muito bacana, tipo, várias vezes já usei isso daqui. Eu venho direto aqui nessa documentação, nesse códigozinho aqui, aí você dá um Ctrl R ali no PHP Storm, e aí ele fica vermelhinho para você trocar o nome. E aí se você tipou ele bonitinho aqui e usou no código, ele troca em todo lugar que você usou. E aí você não precisa sair caçando lugar por lugar e tal. Muito, muito bom mesmo. Aí os testes, cara, os testes é bacana, né? Mas teste é uma coisa que... né? Precisa nem falar, né? Teste é aquele negócio assim que o cara não mexe até que seja obrigado. Mas eu coloquei aqui que teste não é uma boa prática, teste é uma ótima prática, cara. Tipo, é uma parada que eu não trabalho mais, não consigo mais trabalhar sem teste. Se precisar, num projeto, o projeto estiver em andamento e não tiver teste nenhum, lógico, né? Eu vou fazer. Agora, se eu tiver a possibilidade de criar um código hoje e testar ele, eu vou testar. Porque, cara, é muito incrível mesmo a quantidade de vantagens que você tem na hora que você começa a testar. Te ajuda demais. Tá passando... Aquilo tudo que eu falei de código ali, né, aquela parte de código toda ali, vale para os testes também, entendeu? O código do teste que você escreve, né, ele tem que seguir essas boas práticas também que você está seguindo no desenvolvimento.
Aí essa parte de teste também eu recomendo bastante para quem está começando, porque as empresas elas olham muito para isso, muito mesmo. Tem empresa que chega a não contratar, assim, você manja de teste? Você pode manjar a tecnologia toda, mas eu não manjo de teste, não tenho experiência. Eu falo, pô, infelizmente, né, a empresa tem uma cultura de teste. Essa parte de teste eu recomendo fortemente mesmo para quem não tem experiência ainda. E não é tão complicado quanto parece. Eu já falei essa parte de seguir os mesmos padrões. E aí aqui é uma parte mais geral, assim, né? Seriam umas boas práticas gerais, que é para a gente tomar cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. No dia a dia ali a gente... É só um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui não pegou meus efeitos, mas tudo bem. A gente acaba, às vezes, colando um código ali de outro contexto que você copiou, naquele contexto fazia sentido. Você colou no seu contexto, aí não esqueceu de dar uma refatorada ali no código, aí fica um monte de variável, método, com nome sem sentido. Isso não é uma boa prática, né? Então sempre tomar cuidado com isso daí. Fazer code review, cara, também é uma ótima prática. Outra coisa também que no início eu basicamente nem testava o que eu fazia. O teste era só no servidor, né? Subia pelo FTP e testava lá pelo servidor. Funcionou, tá bom. Essa parte... Oi? Fala aí. Deixa os clientes testar. Se o cliente não reclamar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas isso é muito bacana, cara, que você aprender a fazer o seu próprio code review. Que aí você vai achando problema no seu código que você achou que estava pronto ali, né? Aí você faz o code review, aí você vê que foi uma falta de atenção aqui, foi uma aqui, uma ali, né? Aí você evita passar aquele problema para outra pessoa, às vezes, que está num cargo talvez de revisão acima de você, e você mesmo cria uma questão de você mesmo revisar seu código, isso é muito bom. Isso aqui, cara, foi uma coisa que eu vi de um cara da Globo, um cara que trabalha na Globo, ele trabalha ainda, esqueci o nome dele agora, ele é JS Developer lá. Aí ele falou isso numa palestra dele, eu achei muito legal, eu vi no YouTube, que sempre que você passar por um código, tenta deixar ele melhor do que você pegou aquele código. Então assim, se todo mundo trabalhar dessa maneira, né, no decorrer do projeto ele vai sempre ficando melhor. Se você pega um código e deixa ele pior, outro cara vai fazer isso também e vai virar uma coisa que ninguém quer mexer. Então isso é uma ótima prática, né? Então, algo está estranho, parece gambiarra, é uma situação... Faltou um emoji aqui, foi mal. Parece gambiarra, é uma situação diferente, assim, inusitada, que você olhou para aquilo e falou, rapaz, tá estranho esse negócio. Com certeza está errado. Com certeza você está fazendo algo ali que não está certo. A regra é clara. POG é POG, em qualquer lugar. Então assim, cara, não fica com vergonha não, passa pro time, passa pra galera. Se você for sozinho no projeto, não tem muito o que fazer, né? Mas se tiver um time lá, você passa pra galera, pede ajuda, troca ideia, fala, pô, tá estranho isso aqui, alguém me ajuda a resolver isso aqui, talvez a entender. Isso é uma coisa muito importante, é uma boa prática também, acaba sendo uma boa prática, você tirar dúvida com as pessoas, às vezes um sênior, um pleno da empresa, né? Ou às vezes se você é mesmo sênior, com uma outra pessoa sênior também, não tem problema nenhum. Sempre, velho, sempre acontece. Na maioria das vezes, 90% dos casos, você vai explicar, você fala, descobriu o que era a Gambi aqui, agora já achei. Obrigado. O cara fica assim. Quando você não tem ninguém para ver sozinho, você explica o seu código de fato e borracha. Eu já vi esse negócio já. Eu já vi. Então vamos lá. Agora tá chegando no final aqui já. Né? Daí a gente olha assim, né? E parece fácil, mas é muito difícil, cara. Não é nada fácil. Como eu falei, nos meus primeiros projetos que eu trabalhei, assim, primeiros 2 projetos que eu trabalhei, rapaz, nada disso era usado.
Ninguém se preocupava com isso. E quando você tentava falar alguma coisa, o gerente já logo cortava. Não, faz logo a funcionalidade aí, o cliente está esperando, isso aqui. É uma coisa difícil, cara. É uma coisa muito difícil de implementar nas empresas. Então, assim, isso vai muito além da sua experiência ou da sua vontade, né? Depende muito do time inteiro da empresa, ele está envolvido com isso, entendeu? Se tem uma empresa lá, isso tem que ser uma coisa da empresa inteira, trabalhar com isso, se preocupar com boas práticas. Então, acaba que a empresa tem que adotar uma cultura de boas práticas mesmo, entendeu? Ela tem que botar boas práticas como uma fase do processo de desenvolvimento, entendeu? Ela não tem que olhar como, coisa chata, que isso vai tirar tempo do pessoal, né? Isso vai atrapalhar o trabalho deles. Não, eles têm que enxergar aquilo como uma coisa importante. Aí vai funcionar muito bem. Eu já falei isso aqui, né? Ah, não, esse aqui eu não tinha falado, isso aqui é bacana mesmo. Que para que funcione, né, o ambiente ele deve permitir que o pessoal ele converse entre si. As pessoas ali, o time inteiro, ele tem que ter liberdade de conversar, porque tem lugares que às vezes você chama alguém para falar uma coisa, o cara, não, estou ocupado, não posso falar agora. O cara nunca pode, né? Quase nunca consegue te atender ou conversar com você. Então, assim, as pessoas têm que ter essa liberdade, né, de trocar informação entre elas para que isso funcione. Tirar dúvida, como a gente já falou aqui agora há pouco, o cara está com um problema, ele está achando que está estranho o que ele está fazendo, ao invés de ele só fechar e entregar e gerar um bug no sistema, antes de passar por isso, ele pode simplesmente chamar um sênior, cara, você pode me ajudar aqui? Eu estou com uma dúvida nisso. E aí o cara tem que estar disponível para, né, ajudar. A questão do code review, que nem eu falei, a gente tem que implementar isso no dia a dia para que isso funcione. Você tem que começar a fazer code review, não só code review, cara, code tarefas, code documentação, documentação, né, revisão de documentação, revisão de tarefas, revisão de código, revisão de tudo mesmo. Não simplesmente criar algo, coloca lá e manda fazer, né? E, geralmente não acontece muito isso. Se você fez uma tarefa pequena, você revisa muito mais facilmente do que uma... Sim? Antes de comunicar, você vai lá e olha lá no status, agora está bom, só uns checkzinhos, fecha e manda, é isso aí. Então, não adianta, né, cobrar boas práticas se a sua empresa não tem uma cultura que favoreça isso. Não adianta você chegar lá numa empresa hoje, está tudo errado e começar a querer, não, aqui eu vou fazer tudo bonitinho agora, esse projeto vai ser top, mas aí está todo mundo que está lá, ninguém está preocupado com isso, só você. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não adianta. Você tem que, para que isso funcione, você tem que montar um planinho ali, mesmo que seja uma apresentaçãozinha, sei lá, alguma coisa mínima, e chamar ali os envolvidos do seu time, da sua equipe, e passar isso para a galera. Ó, a gente está tendo alguns problemas e tal, eu tenho uma possível solução aqui, eu tenho um projetinho aqui para a gente começar a trabalhar dessa maneira. Que aí a galera começa a ficar com isso na cabeça, né? E pode ser que não funcione no primeiro projeto, no segundo melhore, no terceiro já vai melhorando. As coisas são com o tempo. Esse aqui eu copiei do Brasil JS. Igual com o quê? Vou fazer um teste. Aham, um teste. Porque você ficava sozinho. Você fala, você faz, elabora o teste lá e fala, agora eu vou desenvolver aqui em cima e vou fazer o teste. Você desenvolve um pedaço e executa o teste. Desenvolve um pedaço e fala, pô, isso vai dar certo pra sempre. Chegar numa horinha lá e você fala, pô, isso aqui não Mas não de cabeça. Você consegue acertar algumas coisas, entendeu? Aham. E você parece assim de meio idiota mesmo. Se não for todo mundo envolvido. Oi? Eu não entendi. Melhor forma de divulgar, LinkedIn. Ah, tá. Ó, esse aqui. Momento filosófico. Quem assiste o Brasil JS aqui? As Weekly do Brasil JS? Ninguém assiste? Você assiste? Eu copiei essa parada do Brasil JS. Esse texto aqui, sempre no finalzinho eles têm uma frase filosófica. Eu acho legal aquilo.
Eu gosto de filosofia. Não existem bons programadores, mas sim os que seguem boas práticas. Isso aí é bacana. Eu não lembro o autor, mas eu lembro que é o cara. Mas eu lembro que é o cara que fez aquele negócio do... Acho que foi o criador do TDD. Se eu não me engano, foi o criador do TDD que eles perguntaram para ele, né? O que você faz para ser tão bom assim como programador? E aí ele é o criador do TDD, cara. A gente tem mais ou menos já tem uma noção, né? Ele pegou e falou, não sou um bom programador. Eu só sigo boas práticas. Acaba que no final você é um bom programador. Assim, programador ali é porque a gente está acostumado na nossa área, né? Mas é um bom profissional, né? Você pode ser um bom profissional seguindo boas práticas. Você não consegue chegar do dia para a noite e... eu vou ser um ótimo profissional a partir de amanhã. Tem muita coisinha para você fazer. Então é isso, galera. Acabou.